Gênesis capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Amém? Pode se assentar, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, ela vai nos falar a respeito de um personagem da Bíblia bastante conhecido. Acredito que todos que me ouvem agora já ouviram falar sobre quem foi Abraão e o que o Senhor fez em sua vida e através da sua vida. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor agora está chamando Abraão para viver uma nova responsabilidade, algo que o Senhor já havia reservado, já havia preparado para Abraão naquele tempo. A Bíblia diz que o Senhor vai aparecer a Abraão dentro daquele momento em que ele vivia, e agora a palavra que o Senhor vai liberar a Abraão é uma palavra um pouco, trazendo para o nosso tempo agora, um pouco difícil de ser aceita, porque a primeira proposta que Deus vai fazer a Abraão é para que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para que vivesse algo novo com Deus. E quando a gente olha para essa proposta, qual o Senhor faz a Abraão, a gente consegue imaginar o que poderia ter passado pela cabeça de Abraão, e até mesmo, trazendo para o nosso tempo, imaginar o que se passaria em nossa cabeça. Até porque, imagine se Deus olha para você agora, depois de ter a sua casa construída, depois de ter tudo que você sempre sonhou ter, e dizer para você sair, largar tudo, deixar tudo para trás e ir embora. Ao nosso olhar seria um pouco difícil, porque a gente é apegado, né? A gente trabalhou muito para construir uma casa, trabalhou muito para conseguir um lugar para morar, trabalhou muito para conseguir tudo que a gente tem hoje, e deixar para trás tudo aquilo que a gente teve muito esforço para ter é um pouco difícil, né? Uma ação muito difícil de ser feita. Só que quando o Senhor vai aparecer a Abraão, o Senhor vai apresentar essa proposta a Abraão, mas para que Abraão vivesse tudo aquilo que o Senhor já tinha lhe reservado, tudo aquilo que o Senhor já tinha preparado para ele, era necessário ele tomar esta ação de deixar tudo para trás e ir viver aquilo que o Senhor lhe havia chamado para viver. Imagino eu que agora onde Abraão está, ele já tem tudo que ele sempre queria ter, já tem seus servos, já tem sua esposa, já tem sua casa, já tem seus gados, seus animais, e ali ele vivia de forma totalmente estável, vivia da forma em que ele queria, vivia da forma com que ele estava acostumado, tinha o que queria na hora que queria, tinha servos trabalhando ao seu respeito, tinha pessoas ao qual ele tinha autoridade para mandar e desmandar. Só que quando Deus decide chamar Abraão para algo novo, o Senhor precisa com que ele saia do lugar onde ele já está acostumado a viver, para poder viver algo agora que ele nem imaginava viver. Pois quando o Senhor faz essa proposta a ele, Abraão, ele tem que decidir entre ouvir o que Deus está falando e obedecer, ou simplesmente decidir ficar no lugar onde ele estava. A Bíblia não diz, mas imagino eu, que se porventura o Senhor falara com Abraão naquele momento, em algum momento pela cabeça de Abraão pode ter passado: Senhor, eu trabalhei muito para construir o que eu tenho agora. Eu tenho servos ao meu respeito, eu tenho tudo que eu preciso, eu como na hora que eu quero, eu bebo na hora que eu quero, eu tenho pessoas para me servir. Por que eu tenho que sair para que o Senhor cumpra o que o Senhor tem a mim? Só que para toda promessa que Deus libera para a nossa vida, sempre tem algo que vai precisar ficar para trás. Para todo novo começo que Deus tem sobre a nossa vida, sempre tem alguma coisa que vai precisar ficar para trás.
Porque quando o Senhor reserva algo novo a nós, quando o Senhor prepara algo novo a nós, para que a gente receba este algo novo, nós precisamos estar com as mãos vazias, porque a gente sabe que não dá para segurar muita coisa tendo uma mão bem pequenininha, né, irmão? Nós só temos 2 mãos e no máximo, quando a gente vai ao mercado, que a gente consegue carregar com as 2 mãos é 3 sacolinhas em cada. Eu não sei vocês, mas se passar de 5 eu não aguento. Então, para que a gente consiga pegar as outras sacolas, a gente precisa pegar as que a gente tem, levar, colocar lá no carro, voltar com as mãos vazias para pegar todo o restante daquilo que a gente comprou. E quando o Senhor nos chama para viver algo novo, a gente também tem essa necessidade de deixar algumas coisas que serão inúteis dentro desse tempo novo para que a gente viva aquilo que Deus já tem reservado. Abraão poderia ter ouvido o que o Senhor falou e simplesmente dizer para Deus: Senhor, eu posso muito bem viver o que o Senhor tem reservado para mim, aonde eu estou e com o que eu tenho. Só que quando Abraão ouve a voz de Deus, e a Bíblia diz, irmão, em nenhum momento Abraão questionou aquilo que o Senhor lhe falara. Isso é lindo demais. Porque Abraão, sem pensar 2 vezes, ele vai decidir aceitar a proposta de Deus sobre a sua vida. Só que eu gosto de Abraão porque ele vai olhar para o que Deus está dizendo e vai dizer: Senhor, eu aceito. Rapidamente, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele vai começar a desmontar as tendas, ele vai começar a despedir algumas pessoas, ele vai começar a juntar tudo que é seu e vai começar agora a montar tudo aquilo que ele precisa para poder ir embora. Porque quando Abraão decide aceitar aquilo que Deus reservou para ele, agora ele carrega somente aquilo que Deus permite ele carregar. E Maria, o que você quer dizer com isso? É que todas as vezes em que o Senhor te convidar a viver algo novo da parte dele, ele sempre vai precisar que você deixe alguma coisa para trás. E melhor ainda, aleluia, o Senhor sabia do que o coração de Abraão, aleluia, pensava. O Senhor sabia o que se passava na mente de Abraão. E também imagino eu e acredito que o Senhor sabia em que nenhum momento ele hesitaria a viver aquilo que Deus tinha para ele. Só que o que é lindo dentro do texto é que mesmo o Senhor sabendo o que Abraão iria dizer, o que Abraão iria responder e até mesmo pensar, ele precisava ouvir algo da boca de Abraão. E o que é isso? Aleluia, é que o Senhor sabe que nós estamos dispostos a viver aquilo que Ele tem para nós. Ele sabe que a gente está disposto a receber a promessa dEle, mas Ele também precisa saber se nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas para poder viver essa promessa. Até porque aceitar a promessa é fácil, aceitar a palavra de vitória é fácil, aceitar a palavra de novo ciclo é fácil, mas o Senhor precisa saber se nós estamos dispostos a abrir mão e deixar algumas coisas para trás, para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Eu não sei a forma com que você entrou aqui nesta manhã, e também não sei aquilo que você esperava ouvir, só que o que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém é: eu sei que você tem a capacidade de aceitar de bom grado a minha promessa, mas eu preciso saber se você também está disposto a abrir mão daquilo que não fará, aleluia, efeito algum, para que você viva essa promessa. Aleluia. Quando Abraão obedece à voz de Deus e começa a caminhar para poder sair, perceba, o texto vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O lugar que Deus vai levar Abraão até o momento é desconhecido, porque em nenhum momento o Senhor vai revelar para onde Abraão vai. Ele só vai dizer: sai. Só sai. Quando a gente fala sobre sair, a gente está falando sobre movimento. Se você quer sair do seu quarto para a sua cozinha, você vai precisar dar pequenos passos. Você vai precisar se movimentar. Se você for sair daqui de dentro da igreja para ir para o pátio, você vai precisar se movimentar, ainda que seja passos curtos. Então, a primeira coisa que Abraão precisa fazer é se movimentar, até porque a promessa já está feita.
Só que o que precisa ser feito para alcançar a promessa é o movimento de Abraão. Porque a parte do Senhor ele já fez. O Senhor liberou a palavra e fez a promessa. Mas quem precisa se movimentar em direção a ela é Abraão. Ele já aceitou a promessa e já ouviu Deus falar. Mas quem precisa se movimentar em direção à promessa é Abraão. Nós estamos aqui e ouvimos diversas vezes o Senhor liberar palavras sobre nossas vidas. Que nós venceremos, que nossa casa será abençoada, que nós alcançaremos o que o Senhor reservou, que nós viveremos tudo aquilo que Deus preparou. Só que existe um porém dentro disso aqui. Se nós não se movimentarmos em direção àquilo que o Senhor já liberou sobre nossas vidas, viveremos com promessas, mas estagnados. Viveremos com palavras proféticas, mas estagnados. Viveremos, aleluia, com palavras de vitórias liberadas sobre nossas vidas, mas estagnados. Porque ter uma promessa e não se movimentar em direção a ela é a mesma coisa que você tentar tomar sopa de garfo. Não haverá efeito algum. É por isso que existem algumas pessoas que dizem: mas há tanto tempo o Senhor me fez uma promessa e nada aconteceu. Eu sirvo a Deus há tantos anos e não vejo o efeito daquilo que Ele disse. Há tantos anos eu estou na igreja e não vejo cumprir o que o Senhor falou. É por quê? Porque Deus não pode cumprir? Não! É porque nós não se movimentamos em direção a ela. A parte dele Ele fez. Ele liberou, Ele escolheu, Ele liberou a palavra, Ele liberou a promessa. Só que somos nós quem precisamos se movimentar para ir em direção à promessa. Não é Deus que não pode cumprir, não é Deus que não pode fazer, não foi o poder dele que acabou, não é que não existe eficácia no agir dele, é porque nós não se movimentamos. E aí a gente vive com promessas e estagnados. Eu tenho uma promessa, mas se eu não me movimento na direção dela, eu vou viver com uma promessa e estagnado o tempo inteiro. E vai passar 10, 20, 30, 40 anos na igreja. Eu vou vir para o culto, eu vou assistir o culto, eu vou receber a palavra, eu vou chorar no louvor, eu vou ser renovada. Mas ao sair daqui, se eu não me movimentar em direção à palavra, eu viverei estagnada, mas com uma promessa. E o que é isto, Maria? Eu estou tentando dizer que não adianta nada vir pregadores aqui e liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Que não adianta nada eu chegar aqui e dizer que o Senhor tem grandes coisas para você, e você levantar a tua mão em forma de receber aquilo que está sendo liberado, mas ao sair daqui, você se estagnar para não ir em direção à promessa. O Senhor tem uma palavra, mas o ato de movimentar-se é nosso. Ele está no mesmo lugar, mas quem precisa se movimentar somos nós. Porque se o Senhor libera algo sobre nós, mas a gente não caminha até este algo, nós viveremos como aqueles que só um dia sonharam em viver. Já viu aquelas pessoas que só sonham, nunca vivem? Eu tinha um sonho de ir na cafeteria tal, mas nunca vai. Eu tinha um sonho de conhecer tal cidade, mas nunca vai. Eu tinha um sonho de comprar tal coisa, mas nunca compra. É aquelas pessoas que só conseguem ver, mas não conseguem viver. Consegue entender? Se a gente não passar a se movimentar em direção àquilo que o Senhor nos entregou, em direção àquilo que o Senhor liberou sobre nossas vidas, nós viveremos como pessoas que carregam promessas, mas vivem paralisadas espiritualmente, estagnadas, pessoas atrofiadas, que não se movimentam de forma alguma e vivem a vida inteira só almejando ter e nunca desfrutando daquilo que o Senhor liberou. Você acha que o Senhor nos fez promessa para que a gente venha e sentar na cadeira só para assistir o culto? Claro que não, irmão. Você acha que o Senhor liberou uma palavra para a sua vida só para você vir numa quarta-feira pela manhã, sentar na cadeira, ouvir alguém ministrar por algumas horas e depois voltar para casa? Claro que não, irmão. Todas as vezes em que o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, Ele tem o desejo que você se movimente em direção a ela. E foi o que Abraão fez. Ele recebeu a palavra do Senhor e saiu da onde ele estava para se movimentar em direção àquilo que o Senhor já lhe havia entregado.
Se Abraão não sai e obedece à voz do Senhor, ele não viveria o cumprimento daquilo que o Senhor lhe havia liberado sobre a sua vida. É a mesma coisa, gente. Se a gente não se movimenta em direção à promessa de Deus, nós não vamos viver o resultado daquilo que o Senhor nos liberou. Nós não vamos viver o cumprimento daquilo que o Senhor nos liberou. Sabe o que é isso? É mais ou menos dessa forma. O Senhor me chamou para pregar, me deu um ministério. O Senhor me chamou como ministra da palavra. O Senhor me escolheu dentro da minha casa. O Senhor me separou dentro da minha casa. Eu carrego uma palavra, eu tenho uma promessa de Deus. Mas se eu não sento para ler a Bíblia, eu viverei como alguém que tem uma promessa e vive estagnada. O Senhor me chamou para louvar, me escolheu dentro da minha casa como levita e falou que ao louvar as pessoas seriam tocadas pelo teu Espírito Santo, as pessoas seriam salvas, as pessoas seriam curadas. Mas se eu não me importo, aleluia, de se me assentar para aprender ou até mesmo me disponibilizar para louvar na casa do Senhor ou no ministério de louvor, eu serei como alguém que tem uma promessa e vivo estagnada. Eu não sei se você consegue compreender, mas existem coisas que o céu irá fazer, já outras seremos nós que teremos que tomar a responsabilidade para agir. Aleluia, existe uma frase, existe uma lógica que nós usamos muito no nosso cotidiano, é a questão da ação e reação. Quando o Senhor entrega uma promessa a nós precisamos ter uma reação diante daquilo que o Senhor nos entregou. Então, se a sua ação, a sua reação ao receber a palavra que Deus liberou sobre a sua vida foi se movimentar, tenha certeza que você viverá a totalidade daquilo que Deus te entregou. Se a sua reação, mediante aquilo que o Senhor lhe disse, foi se movimentar em obediência à voz dele, tenha certeza absoluta que você nunca viverá como alguém que tem uma promessa e vive estagnada. Você viverá como alguém que carrega uma promessa e vive a totalidade daquilo que Deus te entregou. Eu não vim pregar para gente estagnada, eu vim pregar para gente que se movimenta. Ah, Jesus, a glória, aleluia. Eu não quero fazer parte de uma igreja onde as pessoas carregam uma palavra, mas vivem atrofiadas, vivem paralisadas, vivem estagnadas. Eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero ser uma geração que recebeu a palavra dele e passou a se movimentar para viver a totalidade daquilo que ele entregou. Não tem tanta gente que deixou de viver aquilo que Deus entregou por simplesmente não se movimentar. E os anos foram passando, e eles foram vendo o Senhor cumprir na vida de outras, e começaram a questionar: o Senhor não faz na minha, o Senhor não cumpre na minha. Fulano de tal aceitou Jesus ontem, no outro dia já estava recebendo a vitória. Fulano de tal entrou na igreja agora, eu já tenho 20 anos de bagagem, e fulano de tal já está vivendo altas coisas, fulano de tal já está vivendo altos níveis. Ei, não é porque Deus não pode fazer, foi porque você decidiu só sentar na cadeira para receber e não se levantar para se movimentar. Deus está dizendo para alguém aqui: se movimente, levante e comece a se movimentar, porque será através do teu movimento que ele vai começar a trabalhar. E aí vai trabalhar dentro de casa, vai trabalhar no casamento, vai trabalhar no ministério, mas é preciso se movimentar. Eu tenho 20 anos de idade, eu aceitei Jesus, eu tinha 12. Comecei a pregar com 15. Ninguém na minha casa servia ao Senhor. E eu sempre orando ao Senhor: Senhor, salva minha casa, salva minha casa, salva minha casa, salva minha casa. E eu pregava restauração sobre a família dos outros, e via famílias aceitando a Jesus e a minha nada. E eu pregava e via mãe, pai, junto com o filho chorando no altar, e o Senhor salvando, libertando, curando, transformando, e na minha nada. Só que eu disse para Deus, falei: Senhor, eu não vou parar enquanto eu não ver a minha família no teu altar. Aleluia. Hoje em dia nem todos servem ainda, mas alguns já estão servindo ao nome do Senhor. Se eu não movimento, a minha casa viveria debaixo de um jugo de prisão, mas por causa do meu movimento em obediência a Ele, hoje eu posso
nome do Senhor. Você consegue entender? Que existem algumas coisas que só dependem de nós. Que existem alguns cumprimentos que só dependem de nós. Irmão, Deus é especialista em fazer o impossível. Mas agora o possível que a tua mão alcança, por favor, faça. Deus é especialista em fazer aquilo que o homem não pode. Mas o possível que a minha mão alcança, é o meu dever fazer. Deus não vai fazer as coisas que eu preciso fazer. Você acha que Deus iria obrigar Abraão a sair de onde ele estava? Claro que não. O Senhor foi lá, liberou a palavra e entregou a promessa. Eu imagino Deus dizendo para ele, é pegar ou largar, você que decide. Você acha que se Abraão fizesse birra dizendo, eu não vou ficar aqui, se o Senhor quiser fazer, cumpra comigo aqui. Você acha que o Senhor iria forçar ele a sair de onde ele estava? Claro que não. Porque o Senhor não vai forçar ninguém a se movimentar. O Senhor não vai forçar ninguém a se movimentar. Mas se tu deu a sorte de ser alguém que o Senhor escolheu para servi-lo, nem que seja pela dor, Ele vai mover as estratégias para que você saia de onde você está. Entenda o que eu estou dizendo. O Senhor não vai forçar ninguém a fazer nada. Mas se tu que me ouve agora, foi alguém que deu a sorte de ser alguém que o Senhor escolheu para servi-lo, nem que seja pela dor, Ele vai mover o que for preciso só para fazer você sair de um jeito ou de outro. É por isso que tem coisas que a gente não entende quando acontece. É por isso que tem algumas reviravoltas que a gente não entende quando acontece. Do nada começa a soprar um vento, do nada as coisas começam a apertar, algumas coisas saem do eixo, a gente está dizendo, o que está acontecendo? E é Deus dizendo, eu estou movendo as estratégias. Se você não sair por livre e espontânea vontade, eu vou começar a mover as estratégias para que você saia por bem ou por mal. Porque tem pessoas que Deus escolheu aqui e não tem essa de direito de escolha de livre-arbítrio. Ou vai viver, ou vai viver. Então se você não sair para se movimentar, Ele vai se encarregar de mover as estratégias para tirar você da zona de conforto. Abraão agora é alguém que se movimenta em obediência, porque, irmão, se movimentar em desobediência não vale nada. Não adianta de nada. É um trabalho de tolo. Se movimentar em desobediência é um trabalho de tolo. Tu vai viver como alguém que quer correr uma maratona, mas nunca correu 2 quilômetros na rua da sua casa. Você vai se cansar rápido. Você vai ficar fadigado. Você vai correr, correr, correr. Sabe aquele ditado? Vai nadar, 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 nadar e morrer na praia. Porque se movimentar em desobediência é fazer um trabalho de tolo. É fazer trabalho de tolo. Só que quando a gente ouve a voz de Deus e passa a se movimentar em obediência, a gente consegue nadar, 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 nadar e desfrutar do que tem na praia. Entendeu? Você vai chegar lá e vai tomar água de coco. Tu não vai morrer. Vai tomar um mate. Porque o resultado para quem se movimenta em desobediência, com certeza será a fadiga, com certeza será a desistência, com certeza será a morte. Mas para quem se movimenta em obediência à voz do Senhor, o resultado sempre será desfrutar daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Eu não sei você, mas eu sou alguém que tem o pavor de imaginar viver como alguém que só anseia e só deseja viver daquilo que o Senhor tem. Eu quero ser alguém que carrega uma palavra, que crê na palavra, que obedece a palavra e ainda desfruta do que Ele liberou sobre a minha vida. Eu não servi a Deus, ou melhor dizendo, eu não aceitei a Deus, eu não sirvo a Deus para viver só como alguém que fica goderando algo. Eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus para viver como alguém que desfruta daquilo que Ele me entrega. Se o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, eu quero é prova de que eu vou
vou ficar como alguém que almeja viver. Eu quero ser alguém que desfruta, alguém que vive, alguém que carrega certeza, alguém que carrega convicção. Vamos lá. Quando o Senhor libera a palavra para Abrão, a primeira coisa que ele está pedindo é: sai, vai, não olha para trás, só vai. E isso me faz lembrar de algo que o Espírito Santo de Deus, ele ministrava no meu coração ontem, enquanto eu orava, e eu falei com o Senhor, falei: Deus, eu quero viver novos níveis com o Senhor, eu quero viver um tempo novo, coisas novas. E enquanto eu orava, o Senhor trazia ao meu coração a palavra de Ezequiel 47, a respeito do rio que saía do trono de Deus, e as medições que eram dadas a Ezequiel para que ele fosse cada vez mais fundo. Isso é interessante porque todas as vezes que a gente decide ir a fundo em algo, quer ver um exemplo para você, para a gente conseguir entender melhor? Quando você está numa praia e você está vendo um surfista lá, ele vai vestir toda a roupa dele, vai pegar a prancha e ele vai começar a sair do rasinho onde a gente toma banho. A gente que não sabe nadar, entendeu? A gente que toma caixote. Ele vai começar a sair daquele lugar ali, porque as ondas maiores, aonde ele tem a maior capacidade de conseguir surfar bem, está bem para o meio. Bem para o meio. É como se aqui fossem a margezinha, onde a gente consegue tomar banho com a água batendo na cintura, e lá no final fosse o lugar onde o surfista consegue pegar as ondas, as melhores ondas que ele tem, né, a possibilidade de ter. E a gente que está aqui, a gente fica sempre aqui. Irmão, eu não sei você, mas quando eu vou para a praia, eu sou igual um peixe. Eu espero um ano inteiro para tomar banho na praia. Chega no final do ano, você acha que eu vou ir para dar um mergulho e sair? Não, eu fico lá até a hora de ir embora. A Lucimara passa mal comigo. Que ela quer ir embora e eu fico: amiga, vamos tomar banho. Só que a gente sempre fica ali com receiozinho, ainda que a gente saiba nadar, a gente sempre fica tentando achar o chão toda hora, porque a gente tem medo de acabar indo muito profundo. Só que quando o surfista vai para pegar as maiores ondas, ele tem a necessidade de sair do lugar onde tem a margem da praia, porque ali ele não vai conseguir de jeito nenhum surfar nada. No máximo, o que ele vai ficar ali é tomando banho com a mão. Da mesma forma, somos nós com Deus, porque todas as vezes em que a gente decide viver algo novo com Deus, ou todas as vezes em que o Senhor quiser nos levar a níveis maiores, nós vamos ter a necessidade de soltar a margem. Porque a margem é o lugar onde a gente se sente seguro, porque se der qualquer coisa, a gente segura nela. Se qualquer coisa acontecer, a gente fica nela. Só que quando o Senhor nos chama e quando as medições são dadas a Ezequiel, a ponto de águas nos artelhos, margem. Águas no joelho, margem ainda. Água na cintura, está na margem ainda. Até que o momento a água está batendo no lombo e ele já não consegue mais passar andando, tem que ser atravessado a nado, já é um lugar onde ele já está distante da margem. Então, dali para a margem, ele vai ter que fazer um esforço para voltar de novo. Só que para chegar aonde ele estava, ele teve que sair de perto da margem. Quando a gente não sabia nadar e ia tomar banho na piscina, a gente ficava segurando aonde? Na borda da piscina. E aí a gente rodeava a piscina segurando na borda. Até o momento que a gente decidiu aprender a nadar e soltou a borda da piscina para ir para o meio. Quando estava lá, já não tinha mais volta. Ou você mergulha e bate perna para nadar, ou você levanta e fica se debatendo. Quando nós decidimos viver algo novo com Deus, no lugar mais fundo, a viver novos ciclos, a viver novos tempos com Deus, nós temos que estar dispostos a largar a margem, porque se a gente tenta nadar segurando a margem, a gente nunca vai aprender na vida a nadar do jeito certo. É por isso que as medições são dadas para Ezequiel cada vez mais fundo, porque quando a água já estiver batendo no lombo e ele tem que atravessar a nado, a resposta de Deus é: daqui para frente, não volta para trás. Aleluia. A gente fica com medo de se afogar, a gente fica com medo de beber água, a gente fica com medo de tudo, mas quando a gente decide fazer um esforço para bater perna e bater braço, ainda que seja no fundo, a gente consegue ver que nós somos capazes de atravessar, aleluia, a nado o novo nível que Deus nos entregou. E para melhorar ainda, para você entender o que Deus está dizendo, a necessidade
necessidade de largar a margem é a mesma de largar coisas que não irão fazer sentido nenhum no novo nível que Deus vai te levar. Porque se você leva muita bagagem na mão, lá no fundo você não afunda para mergulhar mais. Você vai passar a boiar, porque aquilo que você carrega vai te dar uma estabilidade para você não encontrar aquilo que tem no fundo. Deus está dizendo para alguém: solta a margem hoje, larga essa margem hoje, larga essa bagagem hoje, deixa para trás hoje, porque aquilo que você quer levar vai te fazer boiar. Eu não quero que você fique no superficial, eu quero que você mergulhe. Ah, Jesus, a glória. Abraão agora é alguém que se movimenta em obediência. Se Deus disser para ele, vai para a esquerda, ele vai. Se Deus disser, vai para a direita, ele vai. Se Deus disser, vai para frente, ele vai. Se Deus mandar, para, ele para. Aleluia, porque agora Abraão está andando debaixo de uma palavra, irmão. Eu imagino alguém olhando para Abraão, talvez, se houvesse alguns vizinhos perto dele, olhando e dizendo: você está maluco, Abraão? Vai sair do dia para a noite daqui? Para onde você vai? Vai caminhar no deserto errante? Tu vai ser morto, as bestas feras vão te matar, as pessoas vão te roubar, os saqueadores vão levar tudo que você tem. Aleluia, você está ficando doido. Só que Abraão é alguém que tem convicção, que carrega uma palavra, irmão. Guarda isso aqui para você nunca mais esquecer. Quem tem convicção da palavra que carrega nunca será paralisado por alguém que não ouviu a voz de Deus falar contigo. Eu vou melhorar para você entender. Aleluia, quando você tem convicção da voz de Deus que fala com você, você jamais será paralisado pelas vozes daqueles que nunca ouviram a voz de Deus. Não permita que alguém que não ouviu aquilo que Deus liberou sobre a tua vida te impeça de se movimentar na direção da promessa. Ah, meu Deus do céu. Tem muita gente sendo paralisada por pessoas que nem ouviram a voz de Deus. Tem muita gente sendo paralisada por pessoas que não ouviram aquilo que Deus liberou sobre as suas vidas. Eu não sei você, mas eu carrego a convicção da palavra que Ele liberou sobre mim. Ainda que alguém diga que é impossível, ainda que alguém diga que é difícil, ainda que alguém diga que eu não vou chegar, eu tenho certeza da palavra que eu carrego. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você tem uma palavra. Avance, avance, comece a se movimentar na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Oh, eu imagino alguém dizendo para Abraão: você está doido? Tu vai se perder, tu vai morrer. A comida vai acabar alguma hora. A água vai acabar em alguma hora. Você vai viver no caminho errante. Só que eu louvo a Deus pela vida do salmista. Porque no Salmo 119, no verso 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não sei se você entende, mas Abraão está andando debaixo de uma palavra. E quando ele está andando, irmão, eu imagino ele andando pelo deserto, dizendo: ainda que eu não saiba onde chegar, eu tenho uma palavra. Ainda que eu não conheça o lugar que Ele vai me levar, eu tenho uma palavra. Ainda que eu não saiba o que vai acontecer, eu tenho uma palavra. Ainda que alguém apareça no meio do caminho dizendo que é impossível, eu tenho uma palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, ela mostra o caminho. A palavra de Deus sempre irá revelar o caminho. Oh, meu Deus do céu, a palavra dele sempre vai revelar o caminho. Ainda que você não saiba, no nosso tempo atual a gente usa GPS, Google Maps, Waze, mas ainda no mundo espiritual, o que vai nos revelar o caminho para chegar ao destino que ele traçou para nós continua sendo a palavra dele. Oh, Jesus, aleluia, ainda é a palavra.
Só a palavra vai revelar o caminho. Só a palavra vai mostrar a direção. Não tem como tentar viver as promessas de Deus usando qualquer outro manual que não seja a palavra. Não tem como alcançar o cumprimento da promessa de Deus tentando usar outro manual que não seja a palavra. Existem livros de escritores excelentes, existem professores excelentes, existem homens e mulheres intelectos e de excelência, mas não existe nenhum outro manual que vá nos fazer alcançar a promessa dele. Como a palavra dele, não existe nada além dessa palavra. É por isso, Jesus, é por isso que Abraão recebe e guarda a palavra, porque ele sabe que mediante a qualquer coisa que aconteça, a garantia é a palavra. Irmão, tudo que a gente tem hoje é criado com um prazo de validade. Tudo que a gente tem. Tu compra o celular, ele vai ter atualizações, daqui a pouco não tem mais, prazo de validade. E aí ele já não vai funcionar tão bem quanto os outros. Você compra um alimento, se você demorar muito a comer, vai ter lá, prazo de validade. Você compra uma roupa, daqui a pouco já vai estar ruim, não vai dar para usar mais, prazo de validade. Você compra um sapato, daqui a pouco vai descolar, vai ficar ruim, não dá para usar mais, prazo de validade. Mas se tem algo que não tem prazo de validade, é a palavra de Deus. Mas se tem algo que não tem prazo de validade, é a palavra de Deus. Isso aqui não tem data de fabricação e nem data de vencimento. Ela é poderosa desde quando o Cristo Jesus, aleluia, desceu na terra para trazer um plano de salvação a nós. Não existe nada, o alimento vai estragar, o eletrodoméstico vai estragar, a roupa vai se desgastar, a sola do sapato vai quebrar uma hora, tudo vai dar ruim em algum momento, mas a palavra permanece a mesma. É por isso que você não pode soltar a palavra. É por isso que a gente não pode deixar lá para trás. Perca tudo, só não perca a palavra que Deus te entregou. Perca qualquer coisa, só não perca a palavra que Deus te entregou. Porque se você perder tudo e ainda tiver a palavra, você vai ter tudo o que você precisa. Aleluia. Tu pode perder amizade, pode perder relacionamento, tu pode perder serviço, pode perder carro, tu pode perder qualquer coisa. Mas se você continuar agarrado à palavra de Deus, você terá tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está aqui. A gente é que se faz de bobo algumas vezes. A gente é que, entendeu? Dá um de sonso algumas vezes. E aí a gente fica, ai Deus, eu não sei o que fazer. Sabe sim. O vento está soprando o barco, quase indo a pique, água entrando dentro do barco, tu está lá com o baldinho tirando água, tu tira 3 baldes daqui, entra uma bacia do outro lado, tu vai lá e vai tirar água de novo, e você diz, Senhor, eu não sei o que fazer, e Deus está dizendo, você sabe, porque você tem uma palavra. Aprenda a usar a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, aprenda a usar como estratégia a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Eu não sei você, mas eu vim de um lugar onde todo mundo vive um ciclo vicioso. O pai nasceu de um jeito, morreu, o filho nasceu, cresceu, foi como pai, os filhos dos filhos viveram da mesma forma, mas eu aprendi a usar como estratégia a palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Olhavam para minha casa e diziam, vão ser igual a fulano de tal, mas eu olhava e dizia, eu serei aquilo que a palavra disse, que eu sou escolhida, separada, amada, filha ungida, cheia do Espírito Santo de Deus. O lugar onde eu moro, as pessoas têm um péssimo ato de todo mundo, aleluia, que vive lá, viver da mesma forma. O pai foi cachaceiro, o filho é traficante, a filha é prostituta, todo mundo é desse jeito, mas aqui em Xerém não tem isso não, só lá em Magé mesmo, aleluia, todo mundo vive desse jeito. Só que eu vim dizer para alguém que me ouve aqui, que nasceu num lugar improvável, cresceu num lugar improvável, é de uma família improvável, que a palavra que Deus liberou sobre a tua vida tem poder, passe a usá-la.
a usar a palavra que Deus te entregou. Senão a gente vai viver perdendo batalha o tempo todo. O diabo vai olhar e vai lá. Casa tal, vai ser todo mundo traficante, cachaceiro. Aí o crente que está lá dentro, que tem medo e não sabe usar a palavra, fica: ai, o diabo disse que eu vou ser cachaceiro. Irmão, todas as vezes que o diabo vem com um decreto é porque ele já sabe que Deus tem um projeto. Todas as vezes que o diabo vem com um decreto é porque ele já sabe que Deus tem um projeto. Então, todas as vezes que o diabo decretar algo sobre a sua vida, lembre-se que ele só está decretando alguma coisa porque já tem um projeto de Deus preparado para você. Porque o diabo nunca vai decretar nada sobre a vida de alguém que não tem nada preparado por Deus. Ele sempre vai procurar alguém que Deus já tem um projeto, que Deus já tem algo reservado para decretar alguma coisa. Então, em nome de Jesus, guarda isso na tua mente para você nunca mais esquecer. Todas as vezes em que o diabo decretar algo sobre você, sobre a tua casa, a tua família, sobre tudo aquilo que é teu, lembre-se, é porque o Senhor já tem um projeto preparado para você. Ele nunca vai perder tempo com alguém que Deus não tenha nada reservado. Em nome de Jesus, levanta essa cabeça, se movimenta, porque você carrega uma palavra. Abraão sai. Não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, não sabe como vai viver. Mas uma certeza ele carrega: quem anda debaixo de uma palavra nunca anda perdido. Sabe no GPS? Que a senhorinha lá do GPS fica falando: vire à esquerda. A 300 metros, vire à direita. Aqui é diferente. Porque aqui o GPS fica aberto. E a voz vem do alto dizendo: não entra, não passa, não vai, fica. Aqui o GPS fica aberto e não é digital. Aqui é para a gente ler. Quando a gente quer procurar algum lugar, alguma coisa, alguma direção, aqui a gente não desbloqueia e espera falar. Não, aqui a gente abre e começa a procurar debaixo de oração. Aqui, a internet que conecta o GPS para fazer você saber onde chegar, vem do satélite, vem da sua operadora de celular. Mas aqui, o que conecta a gente para entender e achar a direção dentro do manual ainda continua sendo a oração. Então você ora, se conecta, começa a procurar e a voz, ela vem do alto, ele vem dizendo: não entra, não vai, não faz, não come, não fala, não se comporta, não vai, fica aqui. Eu não sei se você está entendendo, eu já estou encerrando a mensagem agora, mas eu preciso liberar algo da parte de Deus sobre a vida de alguém que veio para receber nesta manhã. Aleluia, o Senhor está dizendo: para de tentar viver aquilo que eu te entreguei sem mim, para de tentar alcançar aquilo que eu te entreguei sem mim. Não vai dar certo, não vai fluir, não vai funcionar. Ainda continua sendo eu aquele que vai te direcionar até o destino de chegada daquilo que eu te prometi. Glória a Deus, aleluia. Abraão sai, recebe a palavra, obedece a palavra, crê na palavra, vive o cumprimento da palavra, e você conhece toda a história daquilo que Deus fez na vida e através da vida de Abraão. Aí eu te pergunto: vale a pena ou não vale largar tudo para viver a palavra? Vale a pena ou não vale deixar para trás tudo aquilo que não será útil para viver o cumprimento da palavra? Vale a pena ou não vale sair sem pensar duas vezes quando Ele manda para viver o cumprimento de tudo aquilo que Ele já tem reservado para você? Eu não sei você, mas eu acredito que sim, mas eu já deixei muita coisa para trás. Eu tive que aprender a ser sozinha, eu tive que aprender a orar sozinha, eu tive que aprender a subir monte sozinha, eu tive que deixar muita coisa para trás, eu tive que renunciar a muita coisa, mas eu não me arrependo de nada, porque todas as vezes que eu lembro da palavra que Ele liberou sobre a minha vida,
aleluia, eu estou disposta a sair quantas vezes forem necessárias e quantas vezes Ele me ordenar. Com a permissão do pastor, eu queria pedir para que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria chamar o ministério de louvor para me ajudar aqui, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, aleluia, porque hoje é uma quarta-feira onde o Senhor preparou para que a gente saísse deste lugar carregando a certeza daquilo que Ele liberou sobre nós. Você nunca mais vai voltar a viver como alguém amedrontado diante dos decretos do inferno. Você nunca mais vai viver como alguém que não sabe manejar ou usar como estratégia a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Hoje é o dia onde o Senhor preparou para nos ensinar, aleluia, a usar a palavra que Ele liberou sobre nós. Se alguém olhar para você e dizer é impossível acontecer, porque você veio de uma família traumatizada, você vai dizer, a palavra dele disse que eu posso. Se alguém olhar e dizer, será impossível, o teu pai é alcoólatra, a tua mãe é dependente química, não vai dar certo, você vai dizer que você crê e acredita no poder da palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Não permita que roubem de você a certeza daquilo que Deus te entregou. Você vai me ajudar a orar, tu vai orar junto comigo, tu não vai me deixar orar sozinha. Eu não vim aqui cultuar sozinha, eu vim cultuar com você. Então tu vai me ajudar a orar. Coloque as mãos sobre o seu coração e peça a Deus, Senhor, me ensine a usar a tua palavra. Me ensine a usar como estratégia aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Me ensine a ter convicção daquilo que o Senhor entregou a mim. Se Ele pediu para deixar para trás, deixe. Se Ele pediu para abrir mão, abra. Se Ele pediu, faça. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor nunca te fará se arrepender de tudo aquilo que Ele tem pedido a você. Aleluia. O Senhor nunca te fará se arrepender de todas as coisas que Ele pediu para que você deixasse para trás. Todas as vezes que Deus nos pede para deixar algo para trás, é porque Ele tem algo muito maior para depositar em nós. Então, em nome de Jesus, ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai da glória, Senhor, diante da tua presença nesta manhã, Senhor, eu apresento a vida da tua igreja nas tuas mãos, Senhor, orando e pedindo para que o Senhor nos ensine, ó Pai, nos ensine a usar a tua palavra, nos ensine a crer no poder da tua palavra, nos ensine a andar na direção da tua palavra, porque quando temos uma palavra, Senhor, ainda que o amanhã pareça incerto, ainda que as circunstâncias, Senhor, não sejam a nosso favor, a tua palavra, Deus, a tua palavra, Deus, ela nos dá segurança. Então, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, Senhor, oramos pedindo para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos ensine a ter fé, para que o Senhor nos ensine a crer, para que o Senhor nos mostre aonde andar e como andar. Ó Pai, nesta manhã nós decidimos sair da margem, nós decidimos, Senhor, deixar para trás tudo aquilo que nos prende à superficialidade, para descer a um nível mais fundo com o Senhor, para descer a níveis mais fundos contigo, Deus. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Levante as suas mãos acima da tua cabeça como um sinal de quem recebe. Levante as tuas mãos acima da tua cabeça. O Senhor tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Repita comigo: eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. O que decreta sobre mim é a palavra dele. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou. Eu tenho o que ele disse que eu tenho. Eu posso o que ele disse que eu posso.
Os decretos do inferno caem por terra agora sobre a tua vida, por causa da palavra que está sobre você. Todo plano agora maligno é falido por causa da palavra que está sobre você. Se você crê e se você recebe isto, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor.